Boa noite, meus queridos irmãos. Quero cumprimentar cada um dos queridos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidar cada um dos queridos irmãos que nós possamos, nessa noite, por alguns instantes, adorar e exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é único de toda honra e toda glória. Quero convidar você que está por meio dessa live, nos acompanhando, nos ajudando, a também se juntar conosco para podermos glorificar e exaltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é noite de Santa Ceia, celebração da Santa Ceia, um momento muito especial para a igreja, onde vamos participar em comunhão do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para darmos início ao nosso culto solene nessa noite, quero convidar ao presbítero José Elpidio que esteja fazendo uma oração para darmos início ao nosso culto nessa noite. Santo Deus, em nome do nosso Pai, nós queremos a Deus benito neste momento, e prestamos a bendita esse culto, que só o Senhor do coração é merecer o poder. Nós queremos a Deus Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Oh, Santo Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, meus queridos. Vamos nesse momento fazer a leitura dos Salmos 33. Eu quero convidar aquele irmão, aquela irmã que puder estar em pé, fazermos essa leitura dos Salmos 33. Nós vamos fazer de forma responsiva. Salmos 33, dos versos 1 ao verso 22. Salmos 33, dos versos 1 ao 22. O tema é louvor ao Criador e preservador. Diz assim a palavra do Senhor: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com marca, louvai com cânticos ao reto. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O céu por sua palavra fizeram, e pelos sopros de sua boca, o exército dele. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor busca os desígnios das nações e ajuda os reinos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida.
Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar e glorificar o Senhor por sua misericórdia que se renova sobre nós todas as manhãs. E assim, meus queridos, sabendo que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs na nossa vida, é um motivo de alegria, de exultação e de glorificação ao Senhor Jesus, o nosso Salvador. Quero pedir mais uma oração de glorificação ao Senhor por sua bondade sobre nossas vidas. Quero pedir então ao presbítero Estevão que esteja orando nesse momento, exaltando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, grande Deus, poderoso Pai, graças nós te damos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite, para cada um de nós, meu Deus, louvar e bendizer o teu santo nome, Deus. Somente o Senhor, Santo Deus, é digno e honra de toda a glória, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, que este culto, meu Pai, o Senhor esteja derramando bênçãos sem medida na vida de cada um aqui, do povo que está representado aqui nessa noite, meu Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, pois nós somos falhos, nós somos pecadores, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, que nessa noite, meu Deus, o Senhor usa o teu servo, Pai, para trazer a palavra, meu Deus, que o teu Santo Espírito, meu Pai, possa estar abençoando ele, meu Pai, que cada um de nós possamos sair daqui renovado e cheio do teu Espírito Santo, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, eu também oro, meu Deus, pela família das nossas igrejas, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, abençoe, meu Pai, cada família aqui representada aqui nessa noite, meu Deus. Sabemos que a família, meu Deus, é constituída por Senhor, meu Pai. Meu Deus, nos fortalece cada dia mais em espírito e em verdade, meu Pai. Meu Deus, perdoe nossos pecados, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, da vida da tua igreja, meu Pai. E que essa igreja, meu Pai, seja uma referência aqui nesta localidade, meu Pai. No nome santo de Jesus Cristo, meu Pai, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, meu Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos entoar o hino 300, meus queridos. Cantar com toda alegria, com todo entusiasmo. O hino 300, Igreja Militante. Seu sangue
irmãos, exaltando e bendizendo ao nosso Deus por ter partido os nossos grilhões, como diz esse hino. Ele não poupou a sua vida, ele partiu, quebrou os grilhões que nos prendiam, dando a sua vida por nós. Dona Rosângela esteja orando e exaltando ao nosso Deus essa noite. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu santo nome, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque em graça de Jesus Cristo, para vencer a morte. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Que nos prendiam, meu Deus, nas trevas. É verdade. Louvado seja o teu nome, porque os grilhões foram quebrados. Verdade, Porque nossos Senhor. pecados foram perdoados. Verdade. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Ó Senhor, continua quebrando os grilhões, ó Deus. Continua, Deus, operando o nosso meio, Pai. Continua, Senhor, nos ajudando. Enviou Jesus Cristo para interceder É verdade, por nós, para ser o nosso advogado, para defender a nossa causa, Verdade, para meu Deus. nos justificar. Verdade, Oh, meu meu Deus, porque não havia nenhum justo sequer. Verdade, Mas o Senhor Senhor. nos torna justos através de Jesus Cristo. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos justificou, o Senhor levou sobre si os nossos pecados e nos deu a libertação. Amém, E por isso Jesus. nós agradecemos ao Senhor Jesus pela grande libertação do Senhor. Amém, Deus, Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Amém, Oh, Senhor Pai Jesus. querido, Pai amado, muito obrigada por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada porque enviaste também o Espírito Amém, Santo, Senhor Jesus. Verdade, que meu nos convence do pecado, da justiça. Glória a e do Jesus. juízo. Louvado seja o teu nome. Amém, E hoje Jesus. nós podemos entrar na tua presença, porque hoje, ó Deus, as nossas orações são ouvidas. Verdade, Pai. Porque hoje, ó Verdade, Deus, meu nós Deus. podemos, ó Pai, nos render a ti. Obrigado, E meu adorar Deus. ao Senhor e louvar o teu nome, engrandecer o teu santo nome neste lugar. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado Amém, porque o Senhor. Senhor se faz presente no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e te peço, meu Deus, que perdoa, Senhor, que nos livra de todos os nossos pecados, que nos ajuda a não cair em tentação, a estar sempre de pé, firmados, Sim, meu Deus, na tua santa palavra. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. E amém. Amém, irmã. Deus abençoe. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Vamos ler também de forma alternada esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versos 3 a 7, diz assim a palavra do Senhor para nós. Bendito o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da sua glória, e ele nos concedeu gratuitamente no amar, Todos os 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. A profundidade desse texto, escrita por Paulo, e a instrumentalidade do apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, a falar desse texto, meus irmãos, é impressionante. O apóstolo Paulo está dizendo que lá na eternidade, Deus escolheu alguns para serem dele,
para ele chamar de filhos. Só que esses que ele chamou eram aqueles que estavam já destinados a se perder. E como resgatá-los? E a palavra de Deus diz que o Senhor então nos predestina para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Como se achegar a Deus, já que Deus é santo e nós pecadores? Deus, Ele mesmo, traz a solução, e é Jesus Cristo, a ponte que vai ligar esse homem pecador a Deus. Verso 6 diz: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A palavra amado aqui está ligado ao próprio Jesus. Nós fomos ligados a Jesus Cristo na sua morte. E por estarmos em Cristo, somos agora co-herdeiros com Ele das coisas do Senhor. Somos herdeiros também daquilo que o Senhor Jesus é herdeiro, porque Jesus morre na cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados e adotados como filhos por Deus. Agora temos a mesma herança que o Senhor Jesus tem. E aí no 7 ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E Paulo fala intencionalmente aqui sobre a riqueza da sua graça. É como se Paulo estivesse dizendo assim: dependendo do tamanho do poder do pecado, será igualmente também o poder da graça. Porque a quantidade de eleitos que o Senhor atrai precisava de uma quantidade de graça para serem redimidos. E não importava a quantidade de pecados, Deus tinha também a graça bastante para atraí-los. Ora, meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite, cada um com a sua dificuldade, com o seu problema, com a sua luta contra o pecado. Mas nessa noite o Senhor quer nos mostrar que nós fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo para sermos santos. E para isso Ele deu o seu Filho Jesus Cristo por nós, para sermos chamados de santos. Não importa o grau de pecado que nós estejamos enfrentando, a graça suplanta, a graça passa por cima, a graça abate, porque a graça do Senhor é maior que o nosso pecado. Por isso nessa noite podemos orar ao Senhor e confessar os nossos pecados, crendo que seremos perdoados dos nossos pecados. Porque nós precisamos confessar, meus irmãos. Confessar os pecados é demonstrar ao Senhor que nós somos fracos. E o Senhor agrada que nós mostremos para eles que nós somos fracos. Por quê? Porque quando nós somos fracos, aí nós somos fortes. Vamos orar nessa noite, então, confessando nossos pecados. E depois de um minuto de oração, de confissão de pecados, eu quero convidar a Raquel que esteja quebrando o silêncio com uma oração de confissão de pecados audível. Curvemos nossas cabeças e confessemos nossos pecados, meus irmãos. Deus, prostrados estamos diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, que somos fracos e falhos, que nós pecamos contra Ti, mas que o Senhor esteja, Senhor, nos erguendo cada dia mais, nos mostrando o caminho certo, para que possamos, Senhor, ser filhos e servos fiéis a Ti, e que possamos tropeçar menos, que possamos ter menos pensamentos maus, que possamos proferir menos palavras, Senhor, que não Te agradam. Que o Senhor possa estar sendo conosco cada dia mais, Senhor, nos fortalecendo diante de Ti, para que nós possamos ser cada dia mais gratos a Ti, pela Tua morte ali na cruz por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus queridos irmãos. Vamos agora, meus irmãos, entoar o hino 62, hino de gratidão,
aonde nesse momento, quando estivermos cantando o hino 62, os irmãos têm a oportunidade de trazer até o gasofilaço seus dízimos e as suas ofertas. Hino número 62. Graças te pago tudo que me deste, e todas as são em Deus Jesus. Graças te pago tudo que fizeste, por esse pecador, sempre da cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, a teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lado, alegra meu viver. A doença, a terra da vida, me dando teu amor, iluminação. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, a teu precioso amor. Eu te agradeço por cada dia, a paz e você de toda, e o céu que até se pobre gente briga, se deixas que chover, onde vai tudo. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço por os meus amigos e os inimigos, também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo, e a bênção sem fé, eu não me gosto. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças a teu precioso O diácono vai estar orando pelos dízimos e as ofertas nesse momento. Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendigo o teu nome hoje e sempre, Senhor. E te agradeço, Pai, por nos dar a graça, Senhor, de estarmos na tua casa mais uma vez, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado pela provisão na vida de cada um, Senhor, de cada servo, Senhor, de cada família que aqui se encontra. Grandioso Deus, também te clamamos, Senhor, pela provisão do emprego, Senhor, para aqueles que precisam tanto, Senhor, da porta de emprego nas vidas. Grandioso Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor. E o Senhor possa dar essa graça, Senhor, sobre a vida de cada um, grandioso Deus. E, Pai, sustenta também aqueles que têm o seu trabalho, Senhor, e guarda-o, Senhor, e livra-os de todo o mal e toda obra do maligno, Senhor. Grandioso Deus, que só abençoe esses dízimos, essa oferta, e faça, Senhor, segundo a tua provisão nesta casa, Senhor, e nas nossas vidas, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, agora nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com a equipe de louvor que está com oportunidade nesse momento.
Boa noite, irmãos. Nós já cantamos graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador, né? E nós somos verdadeiramente gratos pelo sangue do Senhor derramado ali na cruz por cada um de nós, né? Pela cruz nós damos graças, né? Pela morte do Senhor ali na cruz, morreu inocente por cada um de nós, que somos imensamente pecadores, né? Por isso nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Graças
por nosso lar e venha em nosso socorro.
somente através da palavra do Senhor, através das nossas orações, é que nós chegamos mais perto do Senhor. Nós estamos iniciando hoje o mês de maio, onde nós comemoramos o mês da família. Que cada família dessa igreja possa estar segura nos braços do Senhor e que o Senhor possa estar suprindo as necessidades de cada um. Deus conhece cada lar, Deus conhece cada dificuldade que cada lar tem passado e nós sabemos que o Senhor tem agido. Às vezes nós não entendemos, mas o Senhor tem agido. E nós devemos esperar por Ele cada dia mais, para que nós possamos desfrutar do amor de Deus, cada um de nós e a nossa casa. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, nós te damos graças, ó Deus, porque nós estamos reunidos aqui, ó Deus, em teu nome. Ó Deus, em especial, Deus, nós venhamos colocar, ó Deus, cada uma das famílias
cada uma das famílias, ó Pai, que compõe, ó Deus, o teu corpo, ó neste bairro, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, seja com cada uma dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, e se por um acaso, ó Deus, existe alguma pessoa faltosa, ó Deus, por motivo, ó Deus, pessoal, ó Deus, o Senhor possa estar indo de encontro neste momento, ó Deus. Ó Deus, restaurando o coração de cada uma delas, ó Pai. Ó Deus, restaurando, ó Deus, a comunhão delas para com o Senhor, ó Deus. E para, ó Deus, que elas possam, ó Deus, reconhecer que não há lugar melhor, ó Deus, que nós possamos estar, ó Deus, que seja a sua casa, ó Deus, não há outro lugar, ó Deus, melhor que nós possamos estar, ó Deus, que debaixo das tuas asas. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que na presença do Senhor, ó Deus, nós encontramos forças, ó Deus, para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Porque o Senhor, ó Deus, além de estar ao nosso lado, ó Deus, o Senhor guerreia nas nossas frentes, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o teu Santo Espírito, Deus, se faz presente, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nos alertando, ó Pai, pelo pecado que possamos vir cometer, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, colocar a tua mão de poder sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Ó Deus, abrindo o coração de cada um de nós. Ó Deus, a nossa mente, o nosso intelecto, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos sempre buscar te servir, ó Deus, ouvir a tua palavra, ó Deus, que ela venha ser guardada em nosso coração. Ó Deus, que a palavra, ó Deus, que irá ser pregada essa noite, ó Deus, que possa falar no nosso coração, ó Deus, e que não seja o seminarista Luiz falando, Deus, mas que ele seja a boca do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, cada uma das famílias que estão representadas aqui, ó Deus, crendo, ó Deus, que o Senhor nos ouviu, que o Senhor, ó Deus, está aqui presente em nosso meio, Deus, e tem aceitado, ó Deus, o nosso ouvido. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que nós não te louvamos da forma que o Senhor merece, ó Deus, mas o dia de louvarmos ao Senhor, Deus, com perfeição, está chegando. Deus, prepara o nosso coração, o nosso íntimo para a tua voz, ó Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero convidar as crianças que venham aqui à frente, junto com a professora. As crianças. Até 8 anos, né? Ok. Vou pedir. O senhor Ari, o presbítero Ari, seja orando pela professora e pelas crianças nesse momento. Que vai lecionar para essas crianças. Esteja abençoando essas crianças, meu querido Deus, em nome do Senhor Jesus, que elas possam aprender a tua palavra, meu Pai, e nunca esquecer dela em seus corações. Esteja abençoando, Jesus querido, cada criança da nossa igreja, não só essas que estarão descendo, mas as outras que irão ficarem aqui. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar conduzindo elas, ó Deus, que elas possam crescer não só em estatuto, mas também em graça diante do Senhor, meu Pai. Que elas possam crescer em comunhão com Cristo e com a sua família. Em nome de Jesus, Senhor esteja abençoando os seus pais que estão trazendo essas crianças para a tua casa, que elas, ó Deus, nas suas casas também possam aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, cada criança, cada adulto, cada um de nós que fazemos parte da tua igreja. Esteja nos abençoando, meu Pai, que iremos participar da mesa do Senhor. Esteja preparando os nossos corações, meu querido Deus, para estar participando da mesa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, meus queridos, nós vamos ter
a ministração da palavra do Senhor por parte do seminarista Luiz Felipe. Eu queria pedir algo encarecidamente para os queridos irmãos. Os irmãos não recebam com uma exortação, na verdade, mas como um conselho. A mensagem do Senhor no culto solene deve ser levada com bastante atenção. E eu gostaria de pedir para os queridos irmãos que evitem ficar andando sem necessidade na hora da mensagem. Em alguns domingos eu tenho percebido que alguns irmãos ficam transitando para lá, transitando para cá. Meus irmãos, em culto solene, não. A mensagem do Senhor deve ser ouvida com atenção. Agora, se o irmão tem vontade de ir no banheiro, não tem como segurar, né? Então, a orientação é: façam de tudo para não perder 1/10 da mensagem do Senhor. Porque, como eu já falei algumas vezes para os irmãos, quando a mensagem ela é externada pelo ministro ou por alguém que vai pregar, não é mais a pessoa que está falando, é Deus. A palavra não é do homem, a palavra é do Senhor. E nessa noite o Senhor vai falar com você, com certeza. Não por causa do Luiz Felipe, mas porque Ele nos ama. Nosso Deus é misericordioso. Então quero convidar o seminarista Luiz Felipe, seminarista da Igreja Presbiteriana Vida Nova, e gentilmente aceitou trazer a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Boa noite, irmãos. Deixa um pouquinho mais alto, acho que tem que ir. Aqui. Alô? Boa noite aos irmãos que nos acompanham remotamente pelo YouTube, né? E muita satisfação que estou aqui trazendo a mensagem do Senhor, é verdade, não é minha. E a voz do Senhor, né, ela é capaz de muita coisa. A voz do homem não. Mas a voz do Senhor, sim. Ela é capaz de desnudar bosques, porque ela é poderosa. Ela é cheia de majestade. Ela dá cria às corças. O que é dar cria às corças? Produz fruto. Então, atentemos, de fato, a palavra do Senhor, para que nós saiamos daqui mais edificados, e para que o nome dele novamente seja glorificado, que é o que importa. A gente pode abrir a palavra, irmãos, em Gênesis capítulo 3. Trazer uma palavra bem objetiva, bem edificante para os irmãos. Agradeço a acolhida dos irmãos na chegada. Hospitalidade, nota 10. Gênesis capítulo 3. Versículos, tão somente 2, 21 e 22. O Senhor Deus fez. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse fez. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é poderosa, Senhor. Obrigado pelo teu povo que comparece a este culto, Senhor, que é para ti mesmo. O culto, nós sabemos, Senhor, é uma reação, não é uma ação. Aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, Senhor. E como foi falado aqui, o Senhor nos ama. Nós também te amamos, Senhor. Passe entre nós aqui, faça esse trabalho em nós pelo Espírito. Fala aos nossos corações, porque os teus servos te ouvem. Obrigado pelo povo dessa Assembleia, Senhor.
um povo que te teme, que te ama. Então, o Senhor continue abençoando e sendo com esse povo aqui, conduzindo, como o Senhor diz, muitos filhos à glória, inclusive estes filhos aqui. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor explique essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Irmãos, é impressionante como que o Senhor é bom. Apesar de nós, Ele nos convida, não é, para uma mesa farta, uma mesa que tem provisão para todas as coisas. Foi dito isso aqui, e é verdade. É o nosso alimento espiritual. Eu queria inicialmente fazer uma diferença entre mesa e ceia, para o melhor entendimento nosso. Mesa, irmãos, aponta para horizontalidade desse evento, dessa festa, porque aqui é uma festa. E o povo do Senhor rodeia a mesa para comer a ceia. A ceia está em cima da mesa. Nós temos comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus. Então, nós vemos nessa perspectiva horizontal a mesa e vertical entre nós, o seu povo, e o nosso Senhor, a ceia. Então, eu queria que isso ficasse bem claro, para que nós, quando fôssemos tomar os elementos, nós vamos tomar a ceia que estava na mesa e apontando para nós, porque nós estamos aqui, porque Ele está aqui em espírito. Os símbolos nos levam a uma realidade espiritual. Isso não é transubstanciação, nem consubstanciação. Ele está aqui em realidade espiritual pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor glorificado que desceu no Pentecostes. Ele está aqui. Então, esses elementos, esses símbolos, nos conduzem a essa realidade das quais nós vamos nos alimentar hoje, que é nosso alimento para a nossa vida espiritual. E nós somos o que comemos, né, irmãos? Todos nós sabemos, né? Inclusive espiritualmente. O que que nós ouvimos e o que que nós fazemos diante de Deus. Então, irmãos, é fato, nosso Cordeiro Pascal foi imolado, né? Por isso que estamos aqui celebrando essa festa. E essa festa, irmãos, com os ázimos da verdade e da sinceridade. Não é verdade? Não com aqueles fermentos velho e o fermento do mal e da maldade, mas com esses ázimos. E por que, quando a gente fala ázimos da verdade e da sinceridade, é porque tem realidade essa mesa, tem substância. Por isso que nós temos que discernir o corpo. Discernir o corpo, a palavra soma, discernir que isso representa um fato que aconteceu, que foi para a nossa, parte dela, salvação. Isso tem uma realidade tal que a gente tem que discernir. Então, irmãos, eu gostaria de, pelo menos no meu coração, isso traz uma certa expectativa. Eu vou falando alguns versículos aqui, eu gostaria que os irmãos acompanhassem na palavra. Lá em 1 Coríntios 11, 26, ele fala, até que eu venha. A gente tem que celebrar essa festa, porque anunciar a morte do Senhor, como Ele mandou, é uma festa. E lá em 1 Coríntios 11, 26, está até que eu venha. Isso nos dá uma sensação de expectativa? A mim me dá. Porque Ele pode interromper esse culto e nos levar para Ele. Se os irmãos puderem, quem tem Bíblia, abrir em Lucas, capítulo 12, 36 e 35. Eu vou ler rapidamente. Lucas 12. Essa expectativa que o servo, na sua caminhada cristã, inclusive nesse momento, tem que ter. Até que ele venha. Estejam preparados
com o corpo cingido. Isso dá uma ideia de prontidão. Vocês lembram do Êxodo? Que eles saíram apressadamente, cinturado com aquele cinto, com aquela roupa lá de antigamente. Isso indica prontidão. E as lamparinas acesas, o que aponta para testemunho. Prontidão, testemunho. Eu tenho convicção no coração de que essa igreja está assim, dando bom testemunho e pronta para quando ele venha nos buscar. E foi falado isso aqui. Vamos continuar. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier bater. Está vendo a expectativa? Fique pronto para... Vou repetir. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Nós estamos esperando pelo nosso Senhor? Ansiosamente? Porque senão a gente não pode falar Maranata, vem Senhor Jesus. Porque o Espírito e a noiva dizem, vem. E ao que ouve, diz, vem. Então que estejamos com o nosso coração ardendo por essa volta do Senhor, com essa expectativa. E mês a mês, que isso se renove, quando nós tomamos do cálice e comamos do pão. Porque, irmãos, corpo e sangue é morte. Estamos celebrando a morte, né? Corpo, o sustento. Curiosamente, a gente está falando aqui da morte de um homem. A gente está falando aqui da morte de um homem. Mas o corpo é vida, porque o corpo é alimento. E o sangue é morte. Vida e morte aponta para ambos. Corpo para um lado, sangue para o outro. Morte. Mas o corpo aponta para alimento espiritual, que sustém nossas forças, como o Salmo 104, versículo 15. O pão sustém nossas forças. Eu quero falar aqui, irmãos, que já que a gente vai falar de cobertura, e os irmãos viram aqui no versículo 21, fez roupas de pele e os vestiu, né? Essa ideia, os vestiu. Houve uma história verdadeira de umas ovelhinhas que a mãe morreu, ela estava amamentando, né? Estava dando mamar para as ovelhas, só que ela morreu. E aí a cria dela, tanto os filhotinhos, não estava aceitando outra que também estava a amamentar uma outra cria. Ela não reconheceu o cheiro da mãe e estava evitando. Aí, eu não sei se era crente, eu não sei, mas o que o cidadão dono do rebanhozinho lá fez? Quando a outra morreu, pegou a pele, a mãe, né? A mãe morreu. Pegou a pele da que morreu e vestiu a outra ovelha que estava sendo evitada pela cria. Aí a cria começou a mamar. É isso mais ou menos que aconteceu. A questão da cobertura, a gente vai ver aqui. Nós temos o nosso pecado a Ele. Foi falado muito aqui também, muito acertadamente. E Ele nos deu justiça. Olha que troca. Pecado e justiça. A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Agora, irmãos, já que a gente viu que o homem caiu e o Senhor Deus fez roupas de pele com as vestidas de Adão e sua mulher, por que a gente sente tanto orgulho da nossa roupa? Porque não era para ser assim. Deus vestiu porque houve o pecado e eles sentiram vergonha da sua nudez, porque nudez aponta para vergonha. Porque aquela tanguinha ridícula que eles fizeram de folha de figueira não foi capaz de o homem ser, de novo, aceito por Deus. Então Deus teve que intervir na história e matar um animal, providenciar um animal. Então as folhas de figueira não são aceitas. A justificação própria
Não existe. Deus é que nos justifica, né? Ele se sentiu querendo ter comunhão com o homem novamente, por isso providenciou essa intervenção aqui, ó, que a gente vai comemorar agora, porque ele quis ter comunhão com o homem. Eu queria que os irmãos abrissem novamente a palavra 3, e a gente vai rapidamente falar aqui, capítulo 3, 6 a 10. O 6, como foi já lido por todos nós em outras ocasiões, 3, 6. 6 e 7, o pecado entrando no mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aquilo que 1 João 2,15 fala que são coisas do mundo. Então o homem caiu. O homem caiu, eles costuraram folhas de figueira, completamente inadequado para a sua justificação, como a gente já viu. E aí o versículo 9, depois dele ter se escondido. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Engraçado que não pergunta o que você fez, né? Mas por que não pergunta o que você fez? Porque ele já sabia. Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo e o Cordeiro foi conhecido desde antes da fundação do mundo, como falado aqui, que nós fomos eleitos. Desde antes da fundação do mundo, lá em Efésios 1. O Cordeiro também foi conhecido desde antes da fundação do mundo e morto desde a fundação do mundo. Agora, onde você está? Você está com vergonha de mim, Adão? A gente tomava o chá das 5 aqui todo dia. Está vendo o que você fez? Pois tudo a perder. Agora eu vou ter que fazer um recomeço. Nova criação, nova criatura. Ouvi a tua voz no 10. Interessante que eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, né? Nu, vergonha e medo. A questão da culpa. Culpa. Está vendo? Como é que tudo volta? Culpa. Só que, o que João, no seu evangelho, diz, lá em capítulo 10? Vocês lembram? As minhas ovelhas, a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, porque somos discípulos dele. Agora aqui, eu ouvi e me escondi, fiquei com medo, fiquei com culpa. Está vendo como é que a história é outra hoje? Por causa disso aqui. Irmãos, eu dividi aqui, como bom presbiteriano, pastor, eu dividi aqui em rápidos momentos, três movimentos dessa obra tão maravilhosa aqui. A ação de Deus, por isso que eu frisei, o Deus fez, né? A ação de Deus em relação ao seu próprio filho, ao propósito disso, porque isso aqui não acaba aqui, isso não é um ser humano sendo assassinado, Isaías vai dizer, né, essa palavra cortado, assassinado, não é um assassinato de um homem, né, que naquela época, isso aí era, teve uma época que Roma não tinha mais madeira para crucificar gente, de tão propalado que era esse meio de morte, né? E a ação, dessa ação mesmo, vista por 3 ângulos, o seu custo, preço, porque teve preço. Tem um versículo muito interessante, irmãos, em Isaías 53:6, que fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso éramos nós. Mas houve alguma coisa. O Senhor fez. O Senhor fez. O quê? Cair sobre ele. Está vendo Gênesis 3? A questão da pele. A troca. Cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E você sabe o que é desgarrado? A gente estava e nem se tocava, né? Eu não sei se tem alguém aqui hoje que não conhece o Senhor.
Mas se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas desgarrado quer dizer vagueando, cambaleando. Na língua original. E a gente achava que éramos lindos, éramos horrorosos diante de Deus. E ele fez isso. Por quê? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi exatamente isso. O pecado entrou no mundo, ele interveio na história, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, a intervenção do Senhor na história, e nós cremos, a Igreja Diamante creu no Senhor, a quem foi revelado, porque ele se revelou a nós, e nós cremos. E nós tomamos posse disso aqui. O próprio Senhor Jesus, aquele bate-papo lá com Nicodemos, ele fala assim como Moisés, lá em João 3, 14 e 15, se os irmãos puderem acompanhar, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, o próprio Jesus remete a um fato do Velho Testamento. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente pega aquela passagem de Números 21, a gente vai daqui a pouco lá, Números 21, mencionado pelo próprio Senhor Jesus, o que aconteceu? O povo que, depois do pecado da murmuração, o povo que olhasse para a serpente, viveria, depois de muitos terem morrido. Muitos morreram naquele episódio, a gente vai ver daqui a pouco. Olhava para a serpente e vivia. A nossa vida eterna, nós cremos em Cristo. Crer em Cristo, lá na serpente, falado pelo próprio Senhor Jesus, é o quê? Olhar para a serpente. Só que lá estava tratando com vida física. Aqui é vida eterna. É uma linguagem espiritual. Lá o tipo da serpente apontando para Cristo cuidava, claro, de uma realidade física. Era um fato físico acontecido no deserto, mais ou menos o 39º ano de caminhada. E eles ainda estavam murmurando contra o Senhor. Vamos lá, em Números 21. Números 21. Assim como na cruz, irmãos, naquela passagem da serpente, houve julgamento do pecado e houve o quê? Salvação. A um só tempo, a mesma obra, julgamento do pecado e salvação. Nós fomos salvos e o pecado foi sobre ele, exatamente como o profeta Isaías disse. Todas as nossas depravações, nossas perversidades foi sobre ele. O 21, irmãos, a partir do versículo 4, houve a questão da murmuração, né? Eles ficaram, olha só o versículo 4. Mas o povo se tornou impaciente, a palavra para desgostoso. A palavra para desgostoso. Isso aqui foi na estação de Zalmona. Agora, como a palavra de Deus é maravilhosa, o que quer dizer Zalmona? Quando você vai, a gente precisa ir por causa do nosso tempo, mas se você vai lá para Números 33 e vê o quadro lá de estações, você vê Zalmona. O que quer dizer Zalmona? Olha o que quer dizer Zalmona, irmãos. Exposição do pecado. Por que veio aqui o juízo de Deus? Muitos morreram. Você pode ver que no verso à frente está dizendo que muitos morreram. Por que veio aqui? Por causa do pecado, que eles estavam murmurando, estavam impacientes, desgostosos, e ainda chamando o maná de pão vil, desprezível. Na minha versão é comida ruim.
exposição do pecado e da miséria do homem. Não teve exposição do pecado e da miséria do homem lá em Gênesis? Teve. Tanto é que eles fizeram folha de figueira achando-se aceito. Olha só, sombra densa da morte. Isso quer dizer Zalmona. Foi quando aconteceu esse pecado aqui. Quando eles foram para Punon, que é o verso 7 em diante, até o 9, Punon quer dizer treva. Só que aí o que aconteceu? O que aconteceu? Isso aqui em tipo. O que Deus fez? Moisés, como o próprio Jesus falou, levanta a serpente. Muitos morreram. Aqui, ó. E morreram muitos do povo de Israel. Então, o povo foi... É interessante que Deus deixou morrer, né? Para depois levantar a serpente. Isso é juízo. Porque o pecado, irmãos, o pecado que nós cometemos não fica impune, não. Pode até não ser na mesma hora, uma semana depois. Não fica impune, não. E a gente sabe, né? Foi orado aqui. O Espírito Santo, ele nos convence disso. E aí, nessa segunda, que é Punon, que quer dizer treva, justamente por esse ambiente pecaminoso que o povo de Israel estava, detalhe, é 39 anos depois de caminhar isso aqui, tá? É como o irmão que tem 50, mas é a natureza do homem, o pecado já tinha ido, né? Já tinha entrado no mundo, né? É como o irmão que tem 40 anos de conversão e ainda reclama de Deus, murmura contra Deus, né? Mas é o quê? Carne, natureza pecaminosa, justamente nascida lá dos nossos vovôs, né? E aí Punon, mas Punon veio o quê, irmãos? Veio a cura, veio o quê? Em tipo, obviamente, salvação. Deus fez Moisés levantar a serpente, providenciou esse escape, porque senão iam continuar a morrer, e olhou para a serpente. Mas o que importa aqui? É olhar para a serpente? Não, não é olhar para a serpente. É a palavra obedecida, vinda de Deus, e pela fé, o próprio Moisés levantou, e o povo creu, e pronto, e permaneceram vivos. Não eternamente, como quem crê no Senhor Jesus, mas lá eles permaneceram vivos. Naquele episódio negro da história de Israel. E Obote, depois Obote, vocês veem aí, ó, 21:10. 21:10 foram para Obote. Sabe o que é Obote? Odre. E por que Odre? Preservação, irmãos. Justamente a preservação da provisão nossa, da nossa transformação, que foi falado aqui pelo Espírito Santo. Quer dizer Odre, Obote. Então ele tem o pecado, tem o meio de salvação e depois o meio de transformação, de preservação daquela vida no Espírito que hoje é dada pelo Pentecostes, que é logo depois disso aqui. São duas obras que a gente não pode dissociar, Calvário e Pentecostes. A gente não pode dissociar essas duas obras, são tão importantes quanto. Agora, Deus foi feito pecador, por quê, irmãos? Como lá a ovelhinha, lembra? Ele se vestiu, Deus, né? Deus fez o quê? Cair a iniquidade de nós todos, as nossas depravações sobre ele, ele se vestiu com pele de serpente e nós nos vestimos com pele de cordeiro, que é a sua justiça. Essa foi a troca. Ele, 2 Coríntios 5:21, como eu já disse, aquele que não conheceu o pecado, mas Deus fez ele pecado, para que a gente fosse feito de Deus. Que troca, né, irmãos? Que troca. Agora, ele é a nossa justiça. 1 Coríntios 1:30. Nós somos de Deus. Não somos de Deus? E ele fez para nós, da parte dele, justiça, sabedoria, redenção. Mas eu quero chamar a atenção de justiça. O que é justiça? Estar em conformidade com a vontade de Deus.
Agora sim, nós podemos ter comunhão com Ele, baseado nisso aqui. Porque o nosso pecado foi sobre Ele, a nossa iniquidade, nossa depravação. Isso, irmãos, em relação ao Filho, esse é o primeiro ponto. Em relação ao Filho, Deus fez. Agora, eu vou chamar a atenção dos irmãos em relação ao seu propósito. Porque, para que foi isso aqui? Para que foi isso aqui? É só para perdoar do pecado? Salvarmos da ira vindoura? Será que é só isso? Não. Não. E aquelas línguas como de fogo que o Espírito desceu? Vamos falar um pouquinho disso. Lá, nesse primeiro momento, era a cruz por nós. Agora aqui é a cruz em nós. Lá o foco era Ele, porque Ele veio e Deus fez pecado por nós. Agora é em nós, justamente visando a volta, porque Adão, antes do pecado, era um tipo de Cristo, antes do pecado. O Cristo agora, que nós podemos andar sem cobiçar, por exemplo, Romanos 7, a lei não, eu não conhecia a cobiça se a lei não me dissesse. Agora nós temos que andar sem cobiçar. A gente pode andar sem cobiçar, sem adulterar. Não pode? Sem mentir. Pode, porque a gente tem provisão. Tem aceitação. Não com folha de figueira, mas com pele de cordeiro. Tipo de Cristo. Quando, abre lá em Gálatas 4, irmãos. Gálatas 4. Eu queria que o irmão botasse, ou então pode até botar no quadro, né? Melhor talvez. Gálatas 4, 4 a 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o que aconteceu? Deus enviou o quê? Seu filho. Nascido de mulher, Deus enviou seu filho. Está vendo aqui? Deus enviou seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Não é isso? A fim de, para quê? É isso que eu vou. Para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Certo? Bom, aí dá uma parada. Maravilhosa bênção. O Senhor foi enviado. Deus enviou. Mas por que nós somos filhos? O que aconteceu? Deus enviou o Espírito do seu Filho. Mas entre enviar o Filho e o Espírito do seu Filho, tem uma coisinha antes aí, não tem? O que tem? Porque se ele não fosse, o Espírito não desceria. Esse Espírito que a gente recebeu aqui é o Espírito de Jesus glorificado. Espírito de Jesus glorificado. Porque o Espírito já desceu. E não só desceu, a gente vai ver aqui. O Espírito do seu Filho é o nosso coração. E esse Espírito que clama, Abba, Pai. A gente clama, grita, vocifera. É um choro alto. E a gente pode chamar o Deus grande, que interveio na história, e chamar de papaizinho. A palavra aramaica. Só tem 3 vezes no Novo Testamento. Papaizinho. Justamente por causa dessa obra maravilhosa aqui. Olha Romanos 8,4. É isso que eu estou dizendo aqui. Sabe por quê, irmãos? Romanos 8,4. Eu vou ler. Depois que ele falou, né? Que a carne, ele explica da carne e tal. 4, versículo 4, só 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, o fato que a gente já abordou, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo? Deus veio, mandou seu filho, ele morreu, o Espírito desceu.
para que nós não satisfizéssemos mais as demandas da carne, mas andasse, 1 Pedro 1:2, mas andasse em obediência ao Espírito. Obra do Calvário e obra do Pentecostes. Não dissocie isso. Por quê, irmãos? Por quê? Não façamos tábula rasa dessa obra tão grande de salvação aqui. Mas a obra da salvação termina aqui? Não, não. Porque ela precisa ser completada. A obra, cuidado com essas palavras. A obra foi completa, ela foi suficiente. Mas em termos de santificação, Paulo é muito claro nas cartas dele, mas para a nossa demanda de santificação, ela precisa ser completada. Daí o Espírito Santo. Então, irmãos, eu até vou me abeberar aqui dos ensinamentos do pastor Cícero. Ele falou, eu não exatamente não sei quando foi, não sei se foi mês passado, acho que foi mês passado. Ele nos ensinou muito, eu assisti 2 vezes a palavra sobre o Espírito Santo. Ele fez assim, para mostrar onde estão as nossas falhas. Foi exatamente isso. Ipsis literis. Exatamente isso. Nem mexi, exatamente isso. Ele nos mostra, vai por aqui, aqui não. Aqui você não está bem. Porque a gente tem provisão, irmãos, por causa da graça. Da graça que foi dada lá em Gênesis 3, que a gente viu. E é interessante que, olha, já que está aberto, olha o 8.3. O 8.3. O Romanos 8.3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso, o quê? Deus fez, né? Fez Deus fez, a minha Deus fez. Eu vou ler de novo Gênesis 3. Olha o que Gênesis 3:21 falou. O Senhor fez roupas. Deus fez o quê? Mandou o filho dele para que fosse feito pecado, embora não conhecesse pecado. Em certo momento, na plenitude do tempo, ele nasceu da virgem pelo Espírito, mas ele foi crucificado. Então Deus enviou o seu filho, e Deus fez o animal, porque tinha que ter sangue. Êxodo 12, não era folha de figueira. O Senhor se satisfaz com sangue, e ele enviou o seu filho, por isso ele morreu, embora não conhecesse pecado. Eu vou ler a tradução literal aqui, já vou passar para o terceiro ponto, a tradução literal desse versículo. Porquanto, do Romanos, né? Porquanto, o que era impossível à lei, no que ela estava sem forças por causa da carne, porque a obra da lei não aperfeiçoa, não justifica o homem. Ninguém é salvo por obra da lei. O que é a obra da lei? Obediência à lei. Porque a gente não conseguia. Hoje a gente tem provisão, mas antes não. Deus, ao seu próprio Filho, havendo enviado em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, o que a gente viu em Gênesis 3? Por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Na carne de quem, irmãos? Minha? Dos irmãos? Da carne dele. Lembra lá de Isaías? O Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades, nossas depravações. Está vendo a questão do revestimento? É importante dizer, irmãos, que embora ele tenha sido feito pecado, a personificação do pecado na cruz não foi oferta pelo pecado, e ele muito antes foi feito pecador na cruz. Não. Mas ele foi feito a personificação do pecado, uma entidade espiritual que aponta para a transgressão da lei. Então, ele não foi feito pecador na cruz, ele foi feito pecado. E nós, quando cremos nele, não fomos feitos o quê?
justos por nós mesmos, mas pela justiça de outro. Então não achemos que somos justos pela nossa justiça, porque a nossa justiça foi folha de figueira. Nossa justiça é inaceitável, não adianta, é PT, quem já bateu o carro aí já sabe, é perda total. Vai ganhar um carro novo de seguro, não tem jeito. Então ninguém é aceito por obra, eu acho, Deus está se atento, tá não. Se alguém não conhece Deus aqui, o Senhor Jesus não aceitou, não falou com a sua boca que Ele é seu Senhor e não creu com o coração que Deus ressuscitou dos mortos, que aí você vai ser salvo, faça hoje, para o bem da sua alma. Para o bem da sua alma, irmão. Romanos 10, 9. Continuando. A fim de que a justiça da lei fosse cumprida em nós. Aqueles que não em obediência à carne estamos andando, mas em obediência ao Espírito. Natureza pecaminosa, quando eles comeram do fruto. Só que aí, irmãos, nós temos responsabilidade nisso também. Deus fez, enviou seu Espírito, que nos convence, né, das nossas falhas, como foi ensinado aqui. Mas a gente tem nossa responsabilidade. Se o irmão puder botar 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, certo? Judeu, grego, escravo, livre. E todos nós, agora presta atenção, e todos nós foi dado a beber, isso aí. Então você está numa piscina, o batismo, você está na piscina, em Cristo, né? Mudamos de posição. Antes em Adão, agora em Cristo. E ninguém leva a nossa salvação. Então você está na piscina. Agora, amém por isso. Agora, quanto que a água da piscina está em você? Beber de um só Espírito. Porque a gente ora lá em Efésios 5,18, né? Enchei-vos do Espírito. Se Paulo escreve para se encher do Espírito, a gente pode não se encher do Espírito. Por quê, irmãos? João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Vai ter um preço, vai ter um custo. Porque quanto mais da natureza divina nós tivermos, menos da nossa natureza pecaminosa a gente vai ter. Mas a gente se ama tanto. Como é que faz? Aquele pecadinho habitual, aquele relacionamentozinho inadequado, as pessoas com quem a gente anda e não deveria andar, nosso coração dividido, a gente ama Cristo, diz que ama Cristo, mas ama um monte de coisa, fala maranata, mas eu quero comprar meu apartamento primeiro, eu quero comprar meu carro primeiro, eu quero ser promovido primeiro, mas fala maranata. Maranata é esse. Terceiro ponto, a ação de Deus em relação ao custo. Será que isso teve algum custo? Será que teve? Bom, os estudiosos se digladiam aí, ficam brigando entre si. Então deixa eles para lá, deixa eles lá brigando, a gente toma os ensinamentos deles aqui. O Salmo 42, que fala lá da corça, que a corça tem sede e tal. Não precisa ir lá. Uns dizem que é filho de Coré, outros dizem que é Davi. Eu prefiro crer que é Davi, porque 99% dos que eu vi dizendo que é Davi. Ou fugindo de Absalão, a questão lá de Absalão, ou de Saul. Que também não importa muito. O que vai importar é o que eu vou falar agora aqui. O rei Davi estava se sentindo abandonado. Por quê? Porque ele estava em conflito da alma. Por quê? Porque ele não estava podendo ter no tabernáculo, com os seus meios de graça, na arca, tendo comunhão com Deus. Ele não estava podendo ter comunhão com Deus, porque ele estava afastado. Ele estava fugindo. Ele entendeu que havia um rompimento da comunhão com Deus
tendo em vista essa fuga. Ele não estava onde deveria estar para ter comunhão com Deus. Ele estava se sentindo separado de Deus. Os 2 versículos a gente fala isso. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Porque ele não estava em comunhão plena com o Senhor, embora fizesse orações. Irmão, a parábola do Lázaro lá. Então, tem essa questão do Salmo 42, a parábola do Lázaro lá. O que aquele que estava longe de Deus estava sentindo? Sede. Sede. E o que a corça lá do Salmo 42 está sentindo? Sede. E o próprio salmista. Vamos fixar aqui Davi. Porque ele estava separado de Deus. Tá bom. Estão acompanhando. Só que é o seguinte, o próprio Jesus falou assim em João 7. Se alguém tem sede, vem a mim e... Mas ele teve sede. Mas quando ele falou isso, ele estava numa determinada situação. Ele estava ensinando. João 7. Mas aí chegaria o dia que ele não iria dizer isso. Ele ia sentir sede. Então, para ele nos dessedentar, ele teve que sentir sede. Irmãos, vai pela fé. Eu não entendo isso até hoje. Então, vai pela fé. E aí, os irmãos sabem, tem 7 brados. 3 minutos eu acabo, mas isso aqui é maravilhoso. Tem 7 brados que o Senhor deu na cruz, não é isso? Detalhe que os estudiosos vão dizer, inclusive médicos, que a cada brado que ele dava, ele se movia, porque ele tinha que levantar a caixa. E como é que estavam as costas dele, daquela sessão de açoites lá? Quem viu aquele filme do Mel Gibson, o pastor falou em Katy Perry, eu vou falar aqui do Mel Gibson. Os irmãos viram aquele filme do Mel Gibson em 2004, que veio um azorrague com aquelas, e fez assim, e arrancou. Vocês lembram disso? Como é que ele... Está lá em Isaías 53 que Deus agradou moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o enfermar. O que é enfermar? Fraco. Ele estava fraco. E Deus se agradou disso. Mas era com um objetivo, que a gente viu rapidamente. A gente vai chegar lá. Para fazer com que fomos feitos à imagem dele, novamente. Né? E aí, olha que interessante. Separado. Né? Lá no quarto brado, ele fala assim, Mateus 27, 46, se o irmão puder. Mateus 27, 46. Esse é o quarto brado. É o brado de angústia. Por volta da hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz. Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Obviamente, salmo profético, Salmo 22. Só que é o seguinte, antes desse grito, desse brado, que tinha? Isso era 3 horas da tarde. O que aconteceu meio-dia? A hora sexta. O que aconteceu? Houve treva. O que aconteceu, irmãos? Lembra lá de Isaías? A gente estava desgarrado, feito ovelha, vagueando. E o que ele fez? O Senhor fez? Cair sobre, olha a questão da roupa lá, a vestimenta, fazendo-se cumprir o cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Iniquidade, houve treva. E essa treva, irmão? Na glória eu vou perguntar o que é isso.
Também não sei. Isso é entre Deus e Deus. Não sei. O que aconteceu? O que ele sentiu na cruz ali? Eu sei que ele falou, 3 horas da tarde. Lembra do Salmo 42? Que a alma dele estava angustiada, porque ele não estava tendo comunhão com Deus, porque estava sendo perseguido. E aí ele dá o 5º brado. Qual é o 5º brado? É curtinho. O que ele fala? É o brado de sofrimento. Abre lá, João 19, 28. Esse é o preço. Esse é o preço disso aqui, ó. (19, 28). João 19, 28. Olha lá. Tem que ele falou? Tenho sede. Logo depois do 27, 46. Porque me abandonou. Irmão, a ausência de Deus é sede, irmão. Não tem jeito. A ausência de Deus é sede. A gente vai acabar aqui, vai ali no bebedouro, vai tomar água. Mas se alguém tiver aqui com sede de Deus, arrepende do pecado e vá ao Senhor, para que a nossa relação com Ele não seja árida. Aí, vamos voltar rapidamente no versículo 22. Foi isso que aconteceu aqui. Eis que, o 22, eis que o homem se tornou como um de nós. Ele era como um de nós. Ele quis se autoexaltar. Fez besteira. É interessante que Salomão, eu vou ler aqui porque tem 2 versões bem interessantes. Salomão, Eclesiastes, se quiser, Eclesiastes 7, 29, que Deus fez o homem reto, mas eles procuraram muitas invenções, ou se meteu em muitos problemas. Ele era só para saber o bem, como ele sabia, mas foi pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, se meteu em invenção, quis saber o mal, deu o que deu. Ele era como um de nós, mas isso é um grito, irmão, de Deus de misericórdia, de compassividade. É claro que não era, não passou a ser, né? Aí, conhecer o bem e mal. E agora, para finalizar, me veio aqui à mente, quando Jó estava sofrendo, no capítulo 29, ele se autoglorifica. Isso é o ser humano, irmão. Natureza pecaminosa do ser humano. Ele se autojustifica, olha aí a autojustificar, olha a folha de figueira lá em Jó. Ele se autojustifica, se autoglorifica e tem autopiedade. Isso somos nós, como a gente passa por uma prova. Capítulos 29, 30 e 31, pode ver lá. Esses 3 movimentos de Jó. E olha que ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava de mal. Aí tem um irmão que fala assim, nós nunca vamos passar pelo que Jó passava, porque a gente não é reto, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal como Jó. Porque esse era o qualificativo que Deus tinha dele. Será que Deus tem isso de mim? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Tanto quanto tinha com Jó. E aí, irmãos, para a gente terminar, Mateus 26, 26 a 28. Mateus 26, 26 a 28, é exatamente isso que a gente vai fazer agora aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, certo? Partiu. E o deu aos discípulos, dizendo, o que ele disse? A igreja podia, em alto tom,
A gente vai fazer isso daqui a pouco. Eu vou ler o 22 aqui. Parte B. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Que diferença, né, irmãos? Era juízo, impediu que ele estenda, tome e coma e viva eternamente. Mas hoje, como nós recebemos o Senhor Jesus, nós vivemos eternamente. Nós já temos, João 6. Tem a vida eterna. Não vai ter, não, já tem. João 6 é bem claro. Tem a vida eterna. Não estenda e não coma. Nem estenda, quanto mais comer e não coma. Hoje, a gente vai comer do que o Senhor nos proporcionou. Ele interveio na história, enviou seu Filho, o Espírito do seu Filho, o Espírito do Jesus glorificado, e a gente sabe o que a gente está fazendo aqui. Porque não vamos comer isso aqui negligentemente, não. Que é para reunir, como os coríntios estavam lá, 1 Coríntios 11, estava se reunindo para pior. Está bem claro no texto. Reunido para pior. Eu vou terminar com a frase de um teólogo, para a gente fechar. Esperar o perdão apenas por meio do sangue expiatório, o sangue que nos justifica. Nós somos reconciliados pela morte e salvos pela vida. Isso é o ensino Romanos 5. O sangue nos justifica, nos torna justos, não pela nossa justiça. A gente já disse isso. E a aceitação que não foi tida com a folha de figueira, só com a pele de animal, só com o sangue do cordeiro lá em Tito, e a aceitação apenas por meio de sua justiça meritória e perfeita, que nós não podíamos, de nós mesmos, providenciar. Então, irmãos, Deus faz para nós, para mim, para vocês, o que a gente não poderia fazer, que é esse caminho de Cristo. Ele fez, porque ele era Deus em carne. Ele era Deus, estava com Deus, ele gravitava, aquela fonte gravitava em torno do Pai. E ele era Deus. E através desse sacrifício, o nosso relacionamento é estabelecido com Deus. Não aquele relacionamento do Salmo 42, que teve aquele ato, mas um relacionamento perene, porque a gente vai se alimentar do sangue e do corpo. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa santa convocação que o Senhor mesmo nos convoca para nos deliciarmos nessa mesa. E vamos fazer isso com expectativa no coração até que o Senhor venha. Porque o Senhor mesmo disse: arde o nosso coração, Senhor. Arde o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossas batalhas, nossas dificuldades. Porque nós queremos refletir a Tua glória, Senhor. Nós queremos a cada dia ser forjados na Tua imagem, Senhor. Que é para isso que viemos. Para isso que nós nascemos de novo. Obrigado, Senhor, por essa santa mesa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início à nossa